caminho de uma vida vitoriosa. E eu quero ler com você novamente o que diz a palavra. Em Juízes 6. E relembrar algumas coisas. Juízes 6. Eu quero ler o versículo do 6 em diante. Diz assim a palavra: por causa de Midian, ou dos midianitas, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Irmãos, isso eu já preguei no outro domingo. O caminho da vitória em todas as áreas da nossa vida inicia em se olhar para Deus mais do que para as circunstâncias. O texto mostra como a nação de Israel estava. Os midianitas dominavam e na época da colheita eles iam levar todo o trigo, toda a uva. Então eles viviam uma realidade desesperadora. E a Bíblia diz que no versículo 7 e 8, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, quando os israelitas clamarem ao Senhor. Coloca no primeiro tempo, diga, quando eu clamar ao Senhor, diga, quando eu clamar ao Senhor, por causa de qualquer coisa, aqui diz de Midian. A Bíblia diz que Deus enviou um profeta, e ele trouxe a resposta, assim diz o Senhor, Deus de Israel, tirei você do Egito, da terra da escravidão. Se você clamar ao Senhor, vai mandar a resposta de alguma maneira, e ele manda um profeta para trazer uma lembrança, eu preguei isso aqui, você precisa lembrar do que Deus fez, para que sua fé seja fortalecida naquilo que Deus vai fazer novamente. O profeta foi a resposta de Deus para dizer que a solução do futuro estava em uma compreensão do passado. Essa amnésia espiritual, diga comigo, vai acabar. Você precisa mandar da sua vida embora toda amnésia espiritual. O diabo é ladrão, é pai da mentira, e ele vai tentar fazer com que você não registre, que você não guarde a lembrança viva de coisas que Deus fez. Se tem algo feio, se tem algo que a gente fica envergonhado, é quando uma pessoa desfruta de uma ação extraordinária de Deus, de livramento, de socorro, de cura, de milagres, e daqui um pouco, meses ou um ano, em outra situação talvez menor do que aquela, o desespero entra na vida daquela pessoa, como se ele nunca tivesse vivido uma experiência real com Deus. A Bíblia diz, contaremos a vindouras gerações os louvores do Senhor, os seus feitos e as suas maravilhas. Nós vamos contar, imagina relembrar. Então, a primeira solução, ou a primeira sugestão do Senhor para um caminho de vitória, é não olhar mais para a circunstância do que para aquilo que Deus pode fazer. Amém? Eu citei vários exemplos aqui, que eu não vou citar agora. Você pode ver isso na internet. Em segundo lugar, esse caminho de uma vida vitoriosa, peça ao Senhor que lhe confirme e lhe dê segurança. Gideão, irmãos, é um homem inseguro. O Senhor o pega malhando o trigo no lugar de prensar as uvas, na esperança de que os midianitas não fossem procurar trigo lá no lagar onde guardava vinho, tentando esconder. E aquele homem inseguro, e no versículo 36, o Senhor diz para ele, o Senhor o chama, e o Senhor disse que ele ia libertar Israel. O caminho de vitória, irmãos, ele não é por força, nem por uma estratégia especial, ele é por um comando de Deus, você vai ver daqui a pouco. Se você precisa percorrer, e todos nós em algum momento precisaremos percorrer o caminho para ser vitorioso, peça ao Senhor que confirme algumas coisas. O versículo 36, meu filho, de Juízes 6.
E Gideão disse a Deus: eu quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. O Senhor diz para ele assim, versículo 37, vê, eu vou ler o 36 de novo. E Gideão disse a Deus: eu quero saber se vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que és tu, o que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez deves ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto. Aleluia. Irmãos, o próprio Gideão disse assim: Deus, não te fiquem indignados nem irado comigo. A gente diz assim: faça uma prova com Deus. Esse não é uma recomendação bíblica para todas as áreas da vida, porque eu não preciso provar a Deus naquilo que Ele é. Mas eu preciso pedir a Deus que me ajude na minha pouca fé, na minha insegurança, na minha dúvida. Senhor, em nome de Jesus, se eu ouvir tua voz, me confirma isso. Irmãos, o engano, que é uma ação do diabo na nossa vida, ela é o maior perigo da vida cristã. Quando você vence o pecado, vencer o pecado é não mais ser escravo dele. Não é que você não peca, mas você não vive pecando mais em uma área, aquilo não lhe domina. Você tem uma luta agora, mas a luta é para agradar a Deus, o pecado vai diminuindo. Você sabe que se não está 100%, mas com Jesus você vai caminhando. Essa é a hora de tomar cuidado para não se enganar. Quando Gideão está pedindo aqui a Deus que confirme, havia uma insegurança muito grande nele como pessoa e uma dúvida de que aquilo que Deus queria dele era para ele mesmo. Você não pode provar Deus, mas peça a Deus que confirme algumas coisas na sua vida. Porque uma decisão errada hoje, ela vai prejudicar o seu futuro para sempre. Essa semana eu encontrei em algum lugar da cidade uma senhora lamentando algumas coisas. E ela lamentando de uma decisão que ela tinha feito há muitos anos atrás. E era perceptível, como aquilo tinha gerado muito prejuízo na vida dela. Ela se enganou. O engano é uma estratégia do inimigo. E o engano é mais ou menos assim, irmãos. Se eu tenho duas linhas paralelas, daqui para o Bananal, que é 15 quilômetros, e eu desvio 1 milímetro, é quase nada. Bem aqui, quando chegar lá no Bananal, tem 15 metros abertos. Mas 15 metros abertos em 15 quilômetros, irmãos, quase é imperceptível. Mas quando chegar a 30, 40, 50, vai estar duas linhas longe. Então, cuidado com o conceito, com a ideia. Não se engane. E eu posso ver Gideão querendo pedir a Deus que tirasse a insegurança dele. No caminho de vitória, vá tirando toda dúvida, para que você siga o que Deus tem para você. Aleluia. Em terceiro lugar, receba a estratégia de Deus. Juízes 7. Gideão agora estava seguro que através dele, medroso, Deus, ele estava, você viu na outra pregação, ele estava lá fugindo dos midianitas, medroso, e Deus disse: homem corajoso. Deus afirmou, não o momento que ele estava, mas aquilo que ele era capaz de ser. Algumas vezes, Deus não vai dizer o que você é agora, mas vai dizer quem você pode ser nele amanhã. Aleluia. O Senhor não olha para aquilo que eu estou sendo agora,
mas Ele olha para aquilo que eu posso ser nele amanhã. Você pode dizer amém? Então, e Deus já vê isso. Juízes 7. Gideão agora segue a orientação de Deus para uma vitória. E o versículo 3 diz que o Senhor diz assim: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 partiram e ficaram apenas 10.000. 32.000 homens. 22.000 voltaram. Voltaram aí 2/3, mais de 2/3. Continue, olha o versículo 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor disse: separe os que beberem água, lambendo como cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. Daqueles que beberam, botaram água na boca, e daqueles que ajoelharam e levaram água na boca. O número dos que lamberam a água, levando-as com a boca, foi de 300 homens, levando água na boca. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e eu entregarei os midianitas nas mãos de vocês. Mande para casa todos os outros homens. Irmão, se você fosse Gideão, porque se fosse eu dizia: Senhor, que estratégia é essa? De 32.000 homens, eu vou vencer com 300. Mas olha aqui para mim, irmãos, em nome de Jesus. O que está registrado na Bíblia é porque eu e você precisamos perceber isso. O Senhor disse para eles que voltassem os que tinham medo, inseguro. Segundo lugar, que voltassem aqueles que não vigiavam, aqueles que não tinham ideia de que o inimigo podia atacar e iam ser mortos naquela hora. Quando você for lá em Israel um dia, amém, você vai nessas águas que estão lá até hoje, azulzinho, enorme, a montanha e onde Gideão desceu com aquele povo para beber. Irmãos, peçam estratégia para Deus. Peçam estratégia para Deus. Peça a Ele que lhe ensine. E você vai ficar espantado com o que Deus vai fazer. Peça uma estratégia. Em qualquer área, olha aqui para mim, em qualquer área em que você trabalhar, se você é de Deus, Ele vai lhe dar uma estratégia. Aleluia. Ele é dono de toda ideia, e toda ideia, as ideias não estão esgotadas. Ele vai lhe presentear com algo que só Ele pode trazer a você. Eu lembrei de um mendigo que se converteu. Eu vi o testemunho dele na Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte. A ideia que eu tive é que ele se converteu lá, mas eu não sei se foi lá. Ele vivia na rua e não sabia ler, e ele se converteu e a igreja acolheu. E naquele culto as pessoas desejaram ajudar aquele homem em fazer algo, em arranjar um serviço e tudo. E no final do culto, uma mulher, isso é muitos anos atrás, uma mulher disse assim para ele: o senhor sabe montar fogão industrial de fazenda, fogão a lenha? Eram fogões que tinham várias coisas, várias ferramentas, várias peças, não era simples. Não é aquele fogão nosso de chapa, só 4 bocas, não. E ele foi e sentiu dizer para a mulher que sabia. Ele nunca nem tinha visto aquele fogão. E botaram ele para dormir num quarto, numa sala. E agora ele aprendeu que Deus ouvia ele. E ele começou a orar do jeito que ele sabia. Ele disse: Deus, amanhã eu vou trabalhar
lá nesse negócio de montar fogão. Mas Deus, o Senhor sabe que eu não sei. Eu disse para aquela mulher, porque eu preciso trabalhar. Senhor, me ensina. E ele disse, irmão, que quando ele acordou à noite, em uma das paredes, grande, estava todas as peças do fogão em ordem, como ele devia colocar. Diga comigo, eu creio. Se você não crê, eu taco essa Bíblia em você. Creia. Você precisa crer, irmãos. O Senhor vem em socorro daquele homem. E um dia, esse dia, ele estava pregando na Lagoinha. Um homem agora que sabia ler, mudou toda a vida dele. Peça a Deus que lhe ensine. Peça a Deus. Talvez, irmão, nós temos tantas estratégias. Quando eu fui no Nepal, levado na caravana da MCM, e eu conheci uma senhora muito simples, dava muito trabalho para nós, mas aquela mulher teve uma expressão de fé que me marcou até hoje. Ela, toda viagem, dependia de alguém, ela dizia assim, ó pastor, eu tenho vontade de ir num lugar e eu peço assim, Jesus, o Senhor deixa eu ir? Aí se ele disser que deixa, eu vou. E eu e minha esposa dizendo, dá trabalho para os outros, mas não fiquei calado. Irmão, aquela mulher confiava numa estratégia. Deus sabia que onde ela ia tinha alguém para cuidar dela. Não tinha outra explicação. Peça a Jesus assim, diga, Senhor, se o Senhor disse que eu vou ter vitória, me diga como eu vou fazer. Aleluia. Irmãos, e aprenda isso no nome de Jesus. Às vezes, quem você perde, quem vai embora, faz parte da estratégia de Deus para lhe dar vitória. Aleluia. Às vezes, quem o Senhor tira, é para poder lhe dar vitória. A estratégia de Deus não é só tirar e mandar embora. A principal estratégia de Deus é transformar. Mas algumas vezes, algo que você acha imprescindível, seja uma pessoa, seja uma estratégia, é possível que Deus tire para poder dar lá na sua empresa, lá no seu negócio, lá no seu ministério, aquilo que Ele só pode dar, tirando aquela pessoa, aquele impedimento. Diga comigo, recebo de Deus a estratégia. Toda estratégia de Deus vai tirar o medroso e vai tirar aquele que vive displicentemente. Os homens que beberam água, botar na boca lá, e os outros que ajoelharam e levavam água na boca, olhando para o campo. Eles tinham uma percepção diferente. Eles tinham um cuidado. Tira o medo e tira a displicência. Em quarto lugar, irmãos, há muito claro na vitória que Deus dá a Gideão, nesse caminho de vitória, Deus vai dar um comando a ele. E é impressionante, irmãos. O que é que vai fazer com 300 pessoas? Porque eu e você, nós já conhecemos a história porque lemos. Mas quando ela é narrada, quando ela é vivida por Gideão, ele não sabia, irmãos, como ia terminar. Ele só sabia o começo. Ele só sabia o começo. Ele só sabia o começo. Tem coisas na sua vida, irmãos. Escute o que eu vou lhe dizer. Tem coisas na sua vida. Ou você aprende a confiar e ter convicção que Deus lhe dará a vitória e siga o que Ele está fazendo, ou você mete sua mão pelo meio e azeda o leite, acaba tudo. Se o Senhor está com você, vai esperando o tempo e o modo de avançar. Eu tenho uma visão que Deus deu à pastora Tânia no começo da igreja que eu nunca esqueço. Era um alerta de Deus para nós. Nós estávamos em uma guerra e tinha uma trincheira e soldados se rastejavam para o alto daquela montanha e tinha uma trincheira, aí levantava, atirava e deitava de novo e recuava, rastejando pelo chão. E assim, aquele exército estava vencendo. Mas de repente uma pessoa se levantava, de corpo inteiro,
e começava a tirar em pé, e ele era alvejado e morria. O Senhor nos ensinou muito claro naquele tempo. O caminho da vitória, irmãos, trabalha para uma estratégia de Deus. E Ele vai dizendo, passo a passo, o que nós vamos fazer. Deus disse aqui o que cada um deles ia fazer. Juízes 20, Juízes 7, do versículo 3 em diante. As 3 companhias, Ele mandou-lhes sitiar ao redor da cidade, cada um com um cântaro, com uma tocha acesa dentro, uma espada na mão, um grupo com trombetas. Então uns tinham tocha na mão esquerda e as trombetas na direita. Diz o versículo 20, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. A tocha no alto da montanha, a tocha estava escondida. Empunharam as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita e gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. Irmãos, a Bíblia está dizendo que a cada homem manteve a sua posição naquele acampamento e todos os midianitas fugiram. Israel os perseguiu e a Bíblia diz que o Senhor Deus deu vitória com 300 homens. Eles não tiveram que fazer muita coisa. Aquele povo correu desesperado de medo e o Senhor deu a vitória a eles. Diga comigo, o comando é de Deus. Obedeça ao comando. Irmãos, nós somos inteligentes, nós temos um entendimento, nós temos um meio pelo qual as coisas acontecem. Nós temos protocolos, nós temos conhecimento. Mas seja capaz de crer que quem pode determinar a vitória é Deus. Aleluia? Quem pode determinar a vitória é Deus. E Ele não tem método para isso. As vitórias que Deus vai dando para Josué e as vitórias que Deus vai dando para os juízes, aqui no livro de Juízes, cada uma delas foi diferenciada. Talvez a sua experiência é uma, a minha é outra, mas o centro dela é Deus. O caminho de uma vitória é obedecer ao comando de Deus. Irmãos, parte de nós e alguns dos que estão aqui, você deseja ter vitória, mas o método, a estratégia, o comando é seu. Diga misericórdia. Então, Deus vai dar comando, direção, irmãos, de se calar em algum momento. Ele vai dar direção de avançar em outros. Ele vai mandar ficar parado em outros. Se você quer o caminho de uma vitória na tua casa, como marido e mulher, se você quer o caminho da vitória para ver um filho livre, se você deseja uma vida vitoriosa em relação a um noivado que tem que acabar, porque Deus já lhe falou que não é dele. Eu não sei qual é o caminho da vitória, ou qual é a sua realidade de luta, mas irmãos, peça ao Senhor que lhe dê um comando. Senhor, o Senhor já disse que o Senhor vai fazer, a maneira é tua, vai me inclinando para isso. Em nome de Jesus, irmãos, como tem burrice espiritual no nosso meio, como tem gente que já ouviu dezenas de vezes como Deus faz e continua fazendo da mesma maneira. Gente que já ouviu na Bíblia, que já ouviu pela experiência, pela liderança e continua teimando. Obedeça ao comando de Deus. Um dia eu sei que em alguns momentos, irmãos, parece que algumas coisas são simplórias. Como é que Deus vai dizer para Gideão que ele vai entregar uma nação, que eram os midianitas, com 300 homens? Como? Lutando uma guerra? Nunca, jamais, irmãos. Só se essa guerra fosse de Sansão, com 300 Sansões. Sansão não existia ainda. Sansão vai vir na frente, lá na frente. Diga comigo a estratégia de Deus. Como eu gostaria de contar a história de algum de vocês, tanto do sucesso como do insucesso de algum de vocês. Mas declare e confie que o comando vai vir de Deus. Amém? Tem comandos, irmãos, que só Ele pode dar. É público isso, mas para vocês dizer. Irmãos, nós já viemos orar, fomos orar em alguns lugares, que nós íamos cultuar naquele lugar. Todos os pastores juntos de mão dadas, caminhando. E chega um momento que
que um intercessor grita, diz: o Senhor está dizendo que é para parar aqui e irmos para casa, porque daqui para lá Ele vai fazer. E dizia tudo que ia ter naquele lugar, e que Deus ia fazer, que nós voltássemos outro dia. E eu lembro que, por que Deus não vai fazer agora? Por que nós temos que voltar para casa? Porque Deus tem uma estratégia. Eu não quero que você que é preguiçoso, meio lentezinho, justifique na sua lentidão algumas coisas. Mas não quero que você que seja apressado demais, ache que Deus trabalha só nisso. Obedeça o comando de Deus e Ele vai falar com você. Aleluia. Eu quero lhe citar alguns comandos. O comando de Deus para Gideão, nesse dia, foi que eles enfileirassem ao redor daquela cidade, quebrassem as tochas, trocassem as trombetas, e quando o povo saiu desesperado, o Senhor levantou Israel e eles venceram os midianitas por onde andavam. Mas algumas estratégias, eu quero citar uma estratégia lá de Atos 9. É a estratégia que Deus deu para Ananias. É o único lugar na Bíblia que cita esse homem e encerra. A Bíblia diz que quando Paulo veio perseguir os cristãos em Damasco, ele veio de Jerusalém com a carta das autoridades religiosas para prender os cristãos para matar. E quando eles vêm para Damasco, no caminho de Damasco, Deus o derruba numa visão, deixa ele cego, uma voz fala com ele e levam ele para uma casa. E Atos 9, do 10 em diante, dizia assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Diga comigo: a imperatriz, um discípulo. Diga comigo diga seu nome aí. Irmãos, é impressionante. Em Damasco havia um discípulo. O Senhor dá o endereço, o Senhor diz a cidade e dá a identidade desse homem. O nome dele era Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. A Bíblia, nós não sabemos, visão acordada, dormindo. E o Senhor disse: Ananias. Diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ah, coisa extraordinária. Aqui não é Jonas fugindo do propósito de Deus. Aqui não é não é Gideão dizendo que não dá conta. Aqui não é Moisés dizendo que está gago. Aqui é um homem que tem uma prontidão em dizer: eis-me aqui. Aqui é como o profeta Isaías, quando o Senhor lança um desafio: a quem eu enviarei? E ele diz: Senhor, eis-me aqui. O coração de Ananias, irmãos, é refletido aqui em uma chamada de Deus para fazer um propósito, para fazer algo. E ele diz: Senhor, eis-me aqui. Dá para dizer aí? Diga aí. Aleluia, aleluia. Senhor, escuta aí, teu povo. Não amarele não, amanhã, viu? Então, o versículo 11. Então o Senhor lhe disse: apronte-se, se arrume, vista a roupa, e vá à rua que se chama direita. Eu já vi muitos comandos de Deus. Deus, irmãos, não faz nada. Nada é uma expressão. Quase tudo que Ele vai fazer na terra, Ele conta com algum de nós. E não é que Ele não possa realizar sem a gente. É porque Ele deseja saber que Ele usa nós. Aleluia. Por que Deus não podia fazer isso? Por que Deus não podia curar Paulo que estava cego? Porque essa autoridade já está conosco. Está com você, está com a igreja. Aleluia. Ele quer lhe afirmar naquilo que você é. A obra de Deus é feita conosco, irmãos. Diga, você pode dizer amém? Feita com você. Então o Senhor lhe disse: apronte-se e vá à rua que se chama direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento. E acaba de ter também uma visão
na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, eu tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. Irmãos, para quem Ananias estava dizendo isso? Senhor, eu quero te dizer uma coisa, Senhor, que talvez você não saiba. Ó Deus, ele está matando crente, está rasgando gente. Eu acho que naquela hora Gabriel disse: Ei, Jesus, Deus, Ananias acha que o Senhor não sabe? E ele disse: ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vá, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Acho que nessa hora o Ananias disse: eu vou. Esse cara vai pagar o que ele fez. Lá no céu eu vou perguntar: Ananias, tu te animou por quê? Não sei, mas o Senhor disse: vá, eu tenho um propósito especial para ele. Talvez foi por causa disso que ele foi. Então Ananias foi e entrou na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão, louvado seja Deus. Irmão Saulo, e arramando, agora o homem que gerava medo naquilo que o Senhor disse para Ananias, agora o homem era irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fiques pleno, cheio do Santo Espírito. E imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com as escamas, e ele passou a ver de novo, e em seguida, levantando-se, foi batizado. Diga glória a Deus. O caminho de uma vitória, irmãos, o comando de Deus na vida de uma pessoa, também é dado por Deus, como o caminho da vitória de uma nação, como Deus deu para Gideão. O caminho da vitória de uma pessoa passa por você, mas o caminho da vitória da Imperatriz, do Maranhão, do Brasil, também passa por mim e por você. Você precisa crer, irmãos, que através de você, coisas extraordinárias vão acontecer. Irmãos, isso, você precisa crer, que Deus vai lhe usar em um comando talvez muito simples, com uma pessoa. Ananias não tinha ideia de que ali começava o homem que sistematizou a fé, o homem que fez mais escritos do que todos os homens que andaram com Jesus. Irmãos, tem um comando dele. O livro de Atos é cheio de comando de Deus, que de uma pessoa, alcançado por outra pessoa, uma nação foi ganha. Paulo ganhou nações para Jesus, a partir desse dia que Ananias foi chamado por Deus para fazer algo. Talvez ela é uma coisa simples, mas a partir daí, um caminho de vitória começa na vida dessa pessoa. Amém? Irmãos, a Bíblia vai citar o exemplo do Filipe, que o Senhor disse: desce para a rua direita, desce a estrada que vai para Damasco, e eu vou te ensinar. E ele desce, e quando ele desce, tem uma carroça vindo com um homem negro da África, da Etiópia, e ele correndo disse: ei, tu entende o que está lendo? Ele disse: não, como vou entender se ninguém me explica? E ele subiu no carro, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e ele explicou, ele entendeu, e quis ser batizado, e começou um novo tempo naquela nação. O caminho da vitória, irmãos, está sobre um comando de Deus, que talvez seja muito simples para você hoje, mas você vai ver o resultado disso amanhã. Aleluia. Olha aqui para mim. O que as pessoas veem sempre são resultado de coisas que talvez as pessoas não viram. A bênção na sua vida é resultado
da santidade e da obediência que talvez alguém não viu. Também as consequências do pecado são resultado de desobediência, de teimosia, de obstinação que as pessoas não veem. Obedeça ao comando de Deus. E você vai se surpreender com o que Ele vai fazer. Eu posso imaginar Ananias, sabendo de todas as notícias do que Deus fazia através de Paulo. Imagina Ananias envelhecendo e dizendo para os filhos deles e netos: meus filhos, no dia que Deus me mandou lá, eu disse, eis-me aqui. Mas eu fiquei receoso, medroso, inseguro. Mas Deus me disse quem iria ser para Deus. Talvez você não vai ser o Paulo. Talvez você vai ser o Ananias nesse tempo. Mas talvez você vai ser o Paulo e Deus vai usar um Ananias para você. Aleluia. Em nome de Jesus. O Senhor não mandou um chefe de sinagoga restaurado. O Senhor não mandou um apóstolo dele, até Paulo. O Senhor não mandou um dos homens reconhecido pela igreja. O Senhor mandou um discípulo de Damasco que chegasse até aquele lugar. Um comando de Deus, irmãos, pode ser simples e ele vai mudar para sempre. Uma boca fechada em algum momento, uma obediência, uma renúncia que você vai fazer por algo, ela vai se tornar um voto, ela vai se tornar uma ferramenta extraordinária, porque Deus lhe pediu para fazer aquilo. Um comando de Deus, irmãos, vai gerar uma revolução na história da vida de pessoas. Você pode dizer: Senhor, conta comigo. Aleluia. Se você olhar, irmãos, no que diz a Bíblia, em 1 João 5, ele diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Diga comigo: a vitória que vence o mundo. Diga: a minha fé. E a Bíblia diz: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo. A nossa fé é a versão da King James. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quando Jesus diz em João 16, 33, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenham paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tenha fé e coragem, eu venci o mundo. Vamos repetir comigo: eu venci o mundo. Irmãos, às vezes, ontem mesmo, a noite passada, nós estávamos numa aldeia, lá no Marabá, um evento extraordinário de jovens, pela liderança da Nova Aliança de Marabá, jovens do Rio de Janeiro, do Paraná e de outros lugares, e daqui, junto com os povos indígenas, algo extraordinário. Mas só quando eu cheguei à tarde, eu disse: Senhor, qual o caminho da vitória para esses jovens? Senhor, talvez para a minha geração eu tive uma resposta, e me dá a resposta, Senhor, para que essa geração seja vitoriosa, para que eles prevaleçam, para que eles vençam. E o Senhor foi dizendo o que a gente ia fazer naquele dia. Olha aqui, irmãos, tem momentos que você não vai saber o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, corra para Deus, Ele vai lhe dar estratégia. Esse sentimento de Gideão é comum a todos nós, o sentimento de Ananias é comum a todos nós. Mas eu quero que você creia que o Senhor lhe dará a vitória, e você verá isso no nome de Jesus. O caminho de uma vida vitoriosa, irmãos, passa pelas 5 coisas que eu lhe falei desde a primeira mensagem e que eu encerro hoje. O caminho de uma vida vitoriosa se inicia em olhar mais para Deus do que pelas circunstâncias. Tire todo o seu medo, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Segundo lugar, olhe para Ele e peça ao Senhor que Ele confirme e lhe dê segurança naquilo que Ele tem falado para você. Terceiro lugar, receba a estratégia de Deus para aquilo. Em quarto lugar, obedeça ao comando de Deus em cada tempo.
Aleluia. Em cada tempo. A vitória, irmãos, ela nem sempre vem da minha maneira para que eu dependa de Deus e creia que Ele vai me dar vitória em todas as áreas. Tem coisa que você não sabe como vai terminar, mas você sabe que tem que ir. Eu lembro com muita clareza, em uma vigília, na primeira igreja batista, e que dificuldade nós tivemos naquele dia. A vigília acontecia e um homem possesso mesmo, com ferro, passando nas grades, e a gente trancados ali. Chegou uma hora que nós pedimos uma direção a Deus. Senhor, que afronta é essa? Nós estamos na vigília, e um demônio, a esposa dele estava lá dentro, do homem, a mulher dele, não era a esposa. Como é que nós vamos fazer? E uma hora o Senhor disse para mim, saia. Ele era um homem alto, forte. Graças a Deus eu não, só soube depois que ele tinha matado várias pessoas. Mas eu achei, não tinha como permanecer mais. O Senhor vai dar uma estratégia. E eu estou dizendo isso aqui, você vai saber por quê. Eu perguntei, quantas pessoas vão comigo? Eu vou sair. Eu vou conversar, eu vou orar por esse homem. Quem vai comigo? Levantou a Vera do Ivan e um rapazinho magrinho. O restante acho que sabia mais do que era aquele homem. Nós saímos. E quando abrimos a porta, ele saiu correndo. Não tinha centro de convenções ainda. Ali era uma rua deserta. Aquele homem alto. E nós seguindo. Ele foi caminhando para outra rua e nós fomos atrás. E quando chegou no meio da rua, parece que ele se agigantou. Mais ainda, deu um grito enorme. Arrepiei da planta dos pés à coroa da cabeça. Mas eu levantei com a única arma que eu tinha. Tremendo de medo. Eu te repreendo, Satanás, no nome de Jesus. Bum! Aquele homem caiu no chão. Ele foi para o meio da rua, era tranca-rua. Era o território dele. E ali nós caminhamos, enfim, até a trazer aquele homem para dentro da igreja. E uma madrugada de vitória. Em cada uma delas dependendo de Deus. Olha aqui para mim. O diabo não sabe quem você é, mas você sabe quem ele é. O diabo não sabe o que está dentro de você. Gideão, Ananias, eles foram dizendo algumas coisas para Deus. Mas Deus sabia que dentro deles tinha o poder de Deus. Dentro de você tem o poder, peça a estratégia. E o caminho da vitória está na sua dependência de Deus.